Passei a vida inteira correndo contra o tempo, voando mais rápido do que qualquer regra poderia permitir. Nunca fui bom em seguir ordens, mas sempre fui o melhor no ar. Anos se passaram, e mesmo quando todos esperavam que eu parasse, eu continuei. Porque voar não é só o que eu faço, é quem eu sou. Quando fui chamado de volta para treinar uma nova geração de pilotos, achei que seria apenas mais uma missão. Mas dessa vez era diferente. Eles não eram só alunos, eram filhos de um passado que eu nunca consegui deixar para trás. Cada voo trazia lembranças, erros e escolhas que ainda pesavam. A missão era quase impossível, exigia precisão, coragem e confiança total. E confiança sempre foi a parte mais difícil. Enquanto ensinava eles a sobreviver, também precisava aprender a deixar o passado ir. No céu, não há espaço para dúvidas. Só existe você, sua equipe e a decisão que pode mudar tudo em segundos. E quando chegou a hora, eu sabia que não podia recuar. Porque alguns voos não são sobre velocidade, são sobre redenção. Passei a vida inteira correndo contra o tempo, voando mais rápido do que qualquer regra poderia permitir. Nunca fui bom em seguir ordens, mas sempre fui o melhor no ar. Anos se passaram, e mesmo quando todos esperavam que eu parasse, eu continuei. Porque voar não é só o que eu faço, é quem eu sou. Quando fui chamado de volta para treinar uma nova geração de pilotos, achei que seria apenas mais uma missão. Mas dessa vez era diferente. Eles não eram só alunos, eram filhos de um passado que eu nunca consegui deixar para trás. Cada voo trazia lembranças, erros e escolhas que ainda pesavam. A missão era quase impossível, exigia precisão, coragem e confiança total. E confiança sempre foi a parte mais difícil. Enquanto ensinava eles a sobreviver, também precisava aprender a deixar o passado ir. No céu, não há espaço para dúvidas. Só existe você, sua equipe e a decisão que pode mudar tudo em segundos. E quando chegou a hora, eu sabia que não podia recuar. Porque alguns voos não são sobre velocidade, são sobre redenção. Passei a vida inteira correndo contra o tempo, voando mais rápido do que qualquer regra poderia permitir. Nunca fui bom em seguir ordens, mas sempre fui o melhor no ar. Anos se passaram, e mesmo quando todos esperavam que eu parasse, eu continuei. Porque voar não é só o que eu faço, é quem eu sou. Quando fui chamado de volta para treinar uma nova geração de pilotos, achei que seria apenas mais uma missão. Mas dessa vez era diferente. Eles não eram só alunos, eram filhos de um passado que eu nunca consegui deixar para trás. Cada voo trazia lembranças, erros e escolhas que ainda pesavam. A missão era quase impossível, exigia precisão, coragem e confiança total. E confiança sempre foi a parte mais difícil. Enquanto ensinava eles a sobreviver, também precisava aprender a deixar o passado ir. No céu, não há espaço para dúvidas. Só existe você, sua equipe e a decisão que pode mudar tudo em segundos. E quando chegou a hora, eu sabia que não podia recuar. Porque alguns voos não são sobre velocidade, são sobre redenção. Passei a vida inteira correndo contra o tempo, voando mais rápido do que qualquer regra poderia permitir. Nunca fui bom em seguir ordens, mas sempre fui o melhor no ar. Anos se passaram, e mesmo quando todos esperavam que eu parasse, eu continuei. Porque voar não é só o que eu faço, é quem eu sou. Quando fui chamado de volta para treinar uma nova geração de pilotos, achei que seria apenas mais uma missão. Mas dessa vez era diferente. Eles não eram só alunos, eram filhos de um passado que eu nunca consegui deixar para trás. Cada voo trazia lembranças, erros e escolhas que ainda pesavam. A missão era quase impossível, exigia precisão, coragem e confiança total. E confiança sempre foi a parte mais difícil. Enquanto ensinava eles a sobreviver, também precisava aprender a deixar o passado ir. No céu, não há espaço para dúvidas. Só existe você, sua equipe e a decisão que pode mudar tudo em segundos. E quando chegou a hora, eu sabia que não podia recuar. Porque alguns voos não são sobre velocidade, são sobre redenção. Passei a vida inteira correndo contra o tempo,
voando mais rápido do que qualquer regra poderia permitir. Nunca fui bom em seguir ordens, mas sempre fui o melhor no ar. Anos se passaram, e mesmo quando todos esperavam que eu parasse, eu continuei. Porque voar não é só o que eu faço, é quem eu sou. Quando fui chamado de volta para treinar uma nova geração de pilotos, achei que seria apenas mais uma missão. Mas dessa vez era diferente. Eles não eram só alunos, eram filhos de um passado que eu nunca consegui deixar para trás. Cada voo trazia lembranças, erros e escolhas que ainda pesavam. A missão era quase impossível, exigia precisão, coragem e confiança total. E confiança sempre foi a parte mais difícil. Enquanto ensinava eles a sobreviver, também precisava aprender a deixar o passado ir. No céu, não há espaço para dúvidas. Só existe você, sua equipe e a decisão que pode mudar tudo em segundos. E quando chegou a hora, eu sabia que não podia recuar. Porque alguns voos não são sobre velocidade, são sobre redenção. Passei a vida inteira correndo contra o tempo, voando mais rápido do que qualquer regra poderia permitir. Nunca fui bom em seguir ordens, mas sempre fui o melhor no ar. Anos se passaram, e mesmo quando todos esperavam que eu parasse, eu continuei. Porque voar não é só o que eu faço, é quem eu sou. Quando fui chamado de volta para treinar uma nova geração de pilotos, achei que seria apenas mais uma missão. Mas dessa vez era diferente. Eles não eram só alunos, eram filhos de um passado que eu nunca consegui deixar para trás. Cada voo trazia lembranças, erros e escolhas que ainda pesavam. A missão era quase impossível, exigia precisão, coragem e confiança total. E confiança sempre foi a parte mais difícil. Enquanto ensinava eles a sobreviver, também precisava aprender a deixar o passado ir. No céu, não há espaço para dúvidas. Só existe você, sua equipe e a decisão que pode mudar tudo em segundos. E quando chegou a hora, eu sabia que não podia recuar. Porque alguns voos não são sobre velocidade, são sobre redenção. Passei a vida inteira correndo contra o tempo, voando mais rápido do que qualquer regra poderia permitir. Nunca fui bom em seguir ordens, mas sempre fui o melhor no ar. Anos se passaram, e mesmo quando todos esperavam que eu parasse, eu continuei. Porque voar não é só o que eu faço, é quem eu sou. Quando fui chamado de volta para treinar uma nova geração de pilotos, achei que seria apenas mais uma missão. Mas dessa vez era diferente. Eles não eram só alunos, eram filhos de um passado que eu nunca consegui deixar para trás. Cada voo trazia lembranças, erros e escolhas que ainda pesavam. A missão era quase impossível, exigia precisão, coragem e confiança total. E confiança sempre foi a parte mais difícil. Enquanto ensinava eles a sobreviver, também precisava aprender a deixar o passado ir. No céu, não há espaço para dúvidas. Só existe você, sua equipe e a decisão que pode mudar tudo em segundos. E quando chegou a hora, eu sabia que não podia recuar. Porque alguns voos não são sobre velocidade, são sobre redenção. Passei a vida inteira correndo contra o tempo, voando mais rápido do que qualquer regra poderia permitir. Nunca fui bom em seguir ordens, mas sempre fui o melhor no ar. Anos se passaram, e mesmo quando todos esperavam que eu parasse, eu continuei. Porque voar não é só o que eu faço, é quem eu sou. Quando fui chamado de volta para treinar uma nova geração de pilotos, achei que seria apenas mais uma missão. Mas dessa vez era diferente. Eles não eram só alunos, eram filhos de um passado que eu nunca consegui deixar para trás. Cada voo trazia lembranças, erros e escolhas que ainda pesavam. A missão era quase impossível, exigia precisão, coragem e confiança total. E confiança sempre foi a parte mais difícil. Enquanto ensinava eles a sobreviver, também precisava aprender a deixar o passado ir. No céu, não há espaço para dúvidas. Só existe você, sua equipe e a decisão que pode mudar tudo em segundos. E quando chegou a hora, eu sabia que não podia recuar. Porque alguns voos não são sobre velocidade, são sobre redenção. Passei a vida inteira correndo contra o tempo, voando mais rápido do que qualquer regra poderia permitir.
Nunca fui bom em seguir ordens, mas sempre fui o melhor no ar. Anos se passaram, e mesmo quando todos esperavam que eu parasse, eu continuei. Porque voar não é só o que eu faço, é quem eu sou. Quando fui chamado de volta para treinar uma nova geração de pilotos, achei que seria apenas mais uma missão. Mas dessa vez era diferente. Eles não eram só alunos, eram filhos de um passado que eu nunca consegui deixar para trás. Cada voo trazia lembranças, erros e escolhas que ainda pesavam. A missão era quase impossível, exigia precisão, coragem e confiança total. E confiança sempre foi a parte mais difícil. Enquanto ensinava eles a sobreviver, também precisava aprender a deixar o passado ir. No céu, não há espaço para dúvidas. Só existe você, sua equipe e a decisão que pode mudar tudo em segundos. E quando chegou a hora, eu sabia que não podia recuar. Porque alguns voos não são sobre velocidade, são sobre redenção. Passei a vida inteira correndo contra o tempo, voando mais rápido do que qualquer regra poderia permitir. Nunca fui bom em seguir ordens, mas sempre fui o melhor no ar. Anos se passaram, e mesmo quando todos esperavam que eu parasse, eu continuei. Porque voar não é só o que eu faço, é quem eu sou. Quando fui chamado de volta para treinar uma nova geração de pilotos, achei que seria apenas mais uma missão. Mas dessa vez era diferente. Eles não eram só alunos, eram filhos de um passado que eu nunca consegui deixar para trás. Cada voo trazia lembranças, erros e escolhas que ainda pesavam. A missão era quase impossível, exigia precisão, coragem e confiança total. E confiança sempre foi a parte mais difícil. Enquanto ensinava eles a sobreviver, também precisava aprender a deixar o passado ir. No céu, não há espaço para dúvidas. Só existe você, sua equipe e a decisão que pode mudar tudo em segundos. E quando chegou a hora, eu sabia que não podia recuar. Porque alguns voos não são sobre velocidade, são sobre redenção. Passei a vida inteira correndo contra o tempo, voando mais rápido do que qualquer regra poderia permitir. Nunca fui bom em seguir ordens, mas sempre fui o melhor no ar. Anos se passaram, e mesmo quando todos esperavam que eu parasse, eu continuei. Porque voar não é só o que eu faço, é quem eu sou. Quando fui chamado de volta para treinar uma nova geração de pilotos, achei que seria apenas mais uma missão. Mas dessa vez era diferente. Eles não eram só alunos, eram filhos de um passado que eu nunca consegui deixar para trás. Cada voo trazia lembranças, erros e escolhas que ainda pesavam. A missão era quase impossível, exigia precisão, coragem e confiança total. E confiança sempre foi a parte mais difícil. Enquanto ensinava eles a sobreviver, também precisava aprender a deixar o passado ir. No céu, não há espaço para dúvidas. Só existe você, sua equipe e a decisão que pode mudar tudo em segundos. E quando chegou a hora, eu sabia que não podia recuar. Porque alguns voos não são sobre velocidade, são sobre redenção. Passei a vida inteira correndo contra o tempo, voando mais rápido do que qualquer regra poderia permitir. Nunca fui bom em seguir ordens, mas sempre fui o melhor no ar. Anos se passaram, e mesmo quando todos esperavam que eu parasse, eu continuei. Porque voar não é só o que eu faço, é quem eu sou. Quando fui chamado de volta para treinar uma nova geração de pilotos, achei que seria apenas mais uma missão. Mas dessa vez era diferente. Eles não eram só alunos, eram filhos de um passado que eu nunca consegui deixar para trás. Cada voo trazia lembranças, erros e escolhas que ainda pesavam. A missão era quase impossível, exigia precisão, coragem e confiança total. E confiança sempre foi a parte mais difícil. Enquanto ensinava eles a sobreviver, também precisava aprender a deixar o passado ir. No céu, não há espaço para dúvidas. Só existe você, sua equipe e a decisão que pode mudar tudo em segundos. E quando chegou a hora, eu sabia que não podia recuar. Porque alguns voos não são sobre velocidade, são sobre redenção. Passei a vida inteira correndo contra o tempo, voando mais rápido do que qualquer regra poderia permitir.
Nunca fui bom em seguir ordens, mas sempre fui o melhor no ar. Anos se passaram, e mesmo quando todos esperavam que eu parasse, eu continuei. Porque voar não é só o que eu faço, é quem eu sou. Quando fui chamado de volta para treinar uma nova geração de pilotos, achei que seria apenas mais uma missão. Mas dessa vez era diferente. Eles não eram só alunos, eram filhos de um passado que eu nunca consegui deixar para trás. Cada voo trazia lembranças, erros e escolhas que ainda pesavam. A missão era quase impossível, exigia precisão, coragem e confiança total. E confiança sempre foi a parte mais difícil. Enquanto ensinava eles a sobreviver, também precisava aprender a deixar o passado ir. No céu, não há espaço para dúvidas. Só existe você, sua equipe e a decisão que pode mudar tudo em segundos. E quando chegou a hora, eu sabia que não podia recuar. Porque alguns voos não são sobre velocidade, são sobre redenção. Passei a vida inteira correndo contra o tempo, voando mais rápido do que qualquer regra poderia permitir. Nunca fui bom em seguir ordens, mas sempre fui o melhor no ar. Anos se passaram, e mesmo quando todos esperavam que eu parasse, eu continuei. Porque voar não é só o que eu faço, é quem eu sou. Quando fui chamado de volta para treinar uma nova geração de pilotos, achei que seria apenas mais uma missão. Mas dessa vez era diferente. Eles não eram só alunos, eram filhos de um passado que eu nunca consegui deixar para trás. Cada voo trazia lembranças, erros e escolhas que ainda pesavam. A missão era quase impossível, exigia precisão, coragem e confiança total. E confiança sempre foi a parte mais difícil. Enquanto ensinava eles a sobreviver, também precisava aprender a deixar o passado ir. No céu, não há espaço para dúvidas. Só existe você, sua equipe e a decisão que pode mudar tudo em segundos. E quando chegou a hora, eu sabia que não podia recuar. Porque alguns voos não são sobre velocidade, são sobre redenção. Passei a vida inteira correndo contra o tempo, voando mais rápido do que qualquer regra poderia permitir. Nunca fui bom em seguir ordens, mas sempre fui o melhor no ar. Anos se passaram, e mesmo quando todos esperavam que eu parasse, eu continuei. Porque voar não é só o que eu faço, é quem eu sou. Quando fui chamado de volta para treinar uma nova geração de pilotos, achei que seria apenas mais uma missão. Mas dessa vez era diferente. Eles não eram só alunos, eram filhos de um passado que eu nunca consegui deixar para trás. Cada voo trazia lembranças, erros e escolhas que ainda pesavam. A missão era quase impossível, exigia precisão, coragem e confiança total. E confiança sempre foi a parte mais difícil. Enquanto ensinava eles a sobreviver, também precisava aprender a deixar o passado ir. No céu, não há espaço para dúvidas. Só existe você, sua equipe e a decisão que pode mudar tudo em segundos. E quando chegou a hora, eu sabia que não podia recuar. Porque alguns voos não são sobre velocidade, são sobre redenção. Passei a vida inteira correndo contra o tempo, voando mais rápido do que qualquer regra poderia permitir. Nunca fui bom em seguir ordens, mas sempre fui o melhor no ar. Anos se passaram, e mesmo quando todos esperavam que eu parasse, eu continuei. Porque voar não é só o que eu faço, é quem eu sou. Quando fui chamado de volta para treinar uma nova geração de pilotos, achei que seria apenas mais uma missão. Mas dessa vez era diferente. Eles não eram só alunos, eram filhos de um passado que eu nunca consegui deixar para trás. Cada voo trazia lembranças, erros e escolhas que ainda pesavam. A missão era quase impossível, exigia precisão, coragem e confiança total. E confiança sempre foi a parte mais difícil. Enquanto ensinava eles a sobreviver, também precisava aprender a deixar o passado ir. No céu, não há espaço para dúvidas. Só existe você, sua equipe e a decisão que pode mudar tudo em segundos. E quando chegou a hora, eu sabia que não podia recuar. Porque alguns voos não são sobre velocidade, são sobre redenção. Passei a vida inteira correndo contra o tempo, voando mais rápido do que qualquer regra poderia permitir.
Nunca fui bom em seguir ordens, mas sempre fui o melhor no ar. Anos se passaram, e mesmo quando todos esperavam que eu parasse, eu continuei. Porque voar não é só o que eu faço, é quem eu sou. Quando fui chamado de volta para treinar uma nova geração de pilotos, achei que seria apenas mais uma missão. Mas dessa vez era diferente. Eles não eram só alunos, eram filhos de um passado que eu nunca consegui deixar para trás. Cada voo trazia lembranças, erros e escolhas que ainda pesavam. A missão era quase impossível, exigia precisão, coragem e confiança total. E confiança sempre foi a parte mais difícil. Enquanto ensinava eles a sobreviver, também precisava aprender a deixar o passado ir. No céu, não há espaço para dúvidas. Só existe você, sua equipe e a decisão que pode mudar tudo em segundos. E quando chegou a hora, eu sabia que não podia recuar. Porque alguns voos não são sobre velocidade, são sobre redenção. Passei a vida inteira correndo contra o tempo, voando mais rápido do que qualquer regra poderia permitir. Nunca fui bom em seguir ordens, mas sempre fui o melhor no ar. Anos se passaram, e mesmo quando todos esperavam que eu parasse, eu continuei. Porque voar não é só o que eu faço, é quem eu sou. Quando fui chamado de volta para treinar uma nova geração de pilotos, achei que seria apenas mais uma missão. Mas dessa vez era diferente. Eles não eram só alunos, eram filhos de um passado que eu nunca consegui deixar para trás. Cada voo trazia lembranças, erros e escolhas que ainda pesavam. A missão era quase impossível, exigia precisão, coragem e confiança total. E confiança sempre foi a parte mais difícil. Enquanto ensinava eles a sobreviver, também precisava aprender a deixar o passado ir. No céu, não há espaço para dúvidas. Só existe você, sua equipe e a decisão que pode mudar tudo em segundos. E quando chegou a hora, eu sabia que não podia recuar. Porque alguns voos não são sobre velocidade, são sobre redenção. Passei a vida inteira correndo contra o tempo, voando mais rápido do que qualquer regra poderia permitir. Nunca fui bom em seguir ordens, mas sempre fui o melhor no ar. Anos se passaram, e mesmo quando todos esperavam que eu parasse, eu continuei. Porque voar não é só o que eu faço, é quem eu sou. Quando fui chamado de volta para treinar uma nova geração de pilotos, achei que seria apenas mais uma missão. Mas dessa vez era diferente. Eles não eram só alunos, eram filhos de um passado que eu nunca consegui deixar para trás. Cada voo trazia lembranças, erros e escolhas que ainda pesavam. A missão era quase impossível, exigia precisão, coragem e confiança total. E confiança sempre foi a parte mais difícil. Enquanto ensinava eles a sobreviver, também precisava aprender a deixar o passado ir. No céu, não há espaço para dúvidas. Só existe você, sua equipe e a decisão que pode mudar tudo em segundos. E quando chegou a hora, eu sabia que não podia recuar. Porque alguns voos não são sobre velocidade, são sobre redenção. Passei a vida inteira correndo contra o tempo, voando mais rápido do que qualquer regra poderia permitir. Nunca fui bom em seguir ordens, mas sempre fui o melhor no ar. Anos se passaram, e mesmo quando todos esperavam que eu parasse, eu continuei. Porque voar não é só o que eu faço, é quem eu sou. Quando fui chamado de volta para treinar uma nova geração de pilotos, achei que seria apenas mais uma missão. Mas dessa vez era diferente. Eles não eram só alunos, eram filhos de um passado que eu nunca consegui deixar para trás. Cada voo trazia lembranças, erros e escolhas que ainda pesavam. A missão era quase impossível, exigia precisão, coragem e confiança total. E confiança sempre foi a parte mais difícil. Enquanto ensinava eles a sobreviver, também precisava aprender a deixar o passado ir. No céu, não há espaço para dúvidas. Só existe você, sua equipe e a decisão que pode mudar tudo em segundos. E quando chegou a hora, eu sabia que não podia recuar. Porque alguns voos não são sobre velocidade, são sobre redenção. Passei a vida inteira correndo contra o tempo, voando mais rápido do que qualquer regra poderia permitir.
Nunca fui bom em seguir ordens, mas sempre fui o melhor no ar. Anos se passaram, e mesmo quando todos esperavam que eu parasse, eu continuei. Porque voar não é só o que eu faço, é quem eu sou. Quando fui chamado de volta para treinar uma nova geração de pilotos, achei que seria apenas mais uma missão. Mas dessa vez era diferente. Eles não eram só alunos, eram filhos de um passado que eu nunca consegui deixar para trás. Cada voo trazia lembranças, erros e escolhas que ainda pesavam. A missão era quase impossível, exigia precisão, coragem e confiança total. E confiança sempre foi a parte mais difícil. Enquanto ensinava eles a sobreviver, também precisava aprender a deixar o passado ir. No céu, não há espaço para dúvidas. Só existe você, sua equipe e a decisão que pode mudar tudo em segundos. E quando chegou a hora, eu sabia que não podia recuar. Porque alguns voos não são sobre velocidade, são sobre redenção. Passei a vida inteira correndo contra o tempo, voando mais rápido do que qualquer regra poderia permitir. Nunca fui bom em seguir ordens, mas sempre fui o melhor no ar. Anos se passaram, e mesmo quando todos esperavam que eu parasse, eu continuei. Porque voar não é só o que eu faço, é quem eu sou. Quando fui chamado de volta para treinar uma nova geração de pilotos, achei que seria apenas mais uma missão. Mas dessa vez era diferente. Eles não eram só alunos, eram filhos de um passado que eu nunca consegui deixar para trás. Cada voo trazia lembranças, erros e escolhas que ainda pesavam. A missão era quase impossível, exigia precisão, coragem e confiança total. E confiança sempre foi a parte mais difícil. Enquanto ensinava eles a sobreviver, também precisava aprender a deixar o passado ir. No céu, não há espaço para dúvidas. Só existe você, sua equipe e a decisão que pode mudar tudo em segundos. E quando chegou a hora, eu sabia que não podia recuar. Porque alguns voos não são sobre velocidade, são sobre redenção. Passei a vida inteira correndo contra o tempo, voando mais rápido do que qualquer regra poderia permitir. Nunca fui bom em seguir ordens, mas sempre fui o melhor no ar. Anos se passaram, e mesmo quando todos esperavam que eu parasse, eu continuei. Porque voar não é só o que eu faço, é quem eu sou. Quando fui chamado de volta para treinar uma nova geração de pilotos, achei que seria apenas mais uma missão. Mas dessa vez era diferente. Eles não eram só alunos, eram filhos de um passado que eu nunca consegui deixar para trás. Cada voo trazia lembranças, erros e escolhas que ainda pesavam. A missão era quase impossível, exigia precisão, coragem e confiança total. E confiança sempre foi a parte mais difícil. Enquanto ensinava eles a sobreviver, também precisava aprender a deixar o passado ir. No céu, não há espaço para dúvidas. Só existe você, sua equipe e a decisão que pode mudar tudo em segundos. E quando chegou a hora, eu sabia que não podia recuar. Porque alguns voos não são sobre velocidade, são sobre redenção. Passei a vida inteira correndo contra o tempo, voando mais rápido do que qualquer regra poderia permitir. Nunca fui bom em seguir ordens, mas sempre fui o melhor no ar. Anos se passaram, e mesmo quando todos esperavam que eu parasse, eu continuei. Porque voar não é só o que eu faço, é quem eu sou. Quando fui chamado de volta para treinar uma nova geração de pilotos, achei que seria apenas mais uma missão. Mas dessa vez era diferente. Eles não eram só alunos, eram filhos de um passado que eu nunca consegui deixar para trás. Cada voo trazia lembranças, erros e escolhas que ainda pesavam. A missão era quase impossível, exigia precisão, coragem e confiança total. E confiança sempre foi a parte mais difícil. Enquanto ensinava eles a sobreviver, também precisava aprender a deixar o passado ir. No céu, não há espaço para dúvidas. Só existe você, sua equipe e a decisão que pode mudar tudo em segundos. E quando chegou a hora, eu sabia que não podia recuar. Porque alguns voos não são sobre velocidade, são sobre redenção. Passei a vida inteira correndo contra o tempo, voando mais rápido do que qualquer regra poderia permitir.
Nunca fui bom em seguir ordens, mas sempre fui o melhor no ar. Anos se passaram, e mesmo quando todos esperavam que eu parasse, eu continuei. Porque voar não é só o que eu faço, é quem eu sou. Quando fui chamado de volta para treinar uma nova geração de pilotos, achei que seria apenas mais uma missão. Mas dessa vez era diferente. Eles não eram só alunos, eram filhos de um passado que eu nunca consegui deixar para trás. Cada voo trazia lembranças, erros e escolhas que ainda pesavam. A missão era quase impossível, exigia precisão, coragem e confiança total. E confiança sempre foi a parte mais difícil. Enquanto ensinava eles a sobreviver, também precisava aprender a deixar o passado ir. No céu, não há espaço para dúvidas. Só existe você, sua equipe e a decisão que pode mudar tudo em segundos. E quando chegou a hora, eu sabia que não podia recuar. Porque alguns voos não são sobre velocidade, são sobre redenção. Passei a vida inteira correndo contra o tempo, voando mais rápido do que qualquer regra poderia permitir. Nunca fui bom em seguir ordens, mas sempre fui o melhor no ar. Anos se passaram, e mesmo quando todos esperavam que eu parasse, eu continuei. Porque voar não é só o que eu faço, é quem eu sou. Quando fui chamado de volta para treinar uma nova geração de pilotos, achei que seria apenas mais uma missão. Mas dessa vez era diferente. Eles não eram só alunos, eram filhos de um passado que eu nunca consegui deixar para trás. Cada voo trazia lembranças, erros e escolhas que ainda pesavam. A missão era quase impossível, exigia precisão, coragem e confiança total. E confiança sempre foi a parte mais difícil. Enquanto ensinava eles a sobreviver, também precisava aprender a deixar o passado ir. No céu, não há espaço para dúvidas. Só existe você, sua equipe e a decisão que pode mudar tudo em segundos. E quando chegou a hora, eu sabia que não podia recuar. Porque alguns voos não são sobre velocidade, são sobre redenção. Passei a vida inteira correndo contra o tempo, voando mais rápido do que qualquer regra poderia permitir. Nunca fui bom em seguir ordens, mas sempre fui o melhor no ar. Anos se passaram, e mesmo quando todos esperavam que eu parasse, eu continuei. Porque voar não é só o que eu faço, é quem eu sou. Quando fui chamado de volta para treinar uma nova geração de pilotos, achei que seria apenas mais uma missão. Mas dessa vez era diferente. Eles não eram só alunos, eram filhos de um passado que eu nunca consegui deixar para trás. Cada voo trazia lembranças, erros e escolhas que ainda pesavam. A missão era quase impossível, exigia precisão, coragem e confiança total. E confiança sempre foi a parte mais difícil. Enquanto ensinava eles a sobreviver, também precisava aprender a deixar o passado ir. No céu, não há espaço para dúvidas. Só existe você, sua equipe e a decisão que pode mudar tudo em segundos. E quando chegou a hora, eu sabia que não podia recuar. Porque alguns voos não são sobre velocidade, são sobre redenção. Passei a vida inteira correndo contra o tempo, voando mais rápido do que qualquer regra poderia permitir. Nunca fui bom em seguir ordens, mas sempre fui o melhor no ar. Anos se passaram, e mesmo quando todos esperavam que eu parasse, eu continuei. Porque voar não é só o que eu faço, é quem eu sou. Quando fui chamado de volta para treinar uma nova geração de pilotos, achei que seria apenas mais uma missão. Mas dessa vez era diferente. Eles não eram só alunos, eram filhos de um passado que eu nunca consegui deixar para trás. Cada voo trazia lembranças, erros e escolhas que ainda pesavam. A missão era quase impossível, exigia precisão, coragem e confiança total. E confiança sempre foi a parte mais difícil. Enquanto ensinava eles a sobreviver, também precisava aprender a deixar o passado ir. No céu, não há espaço para dúvidas. Só existe você, sua equipe e a decisão que pode mudar tudo em segundos. E quando chegou a hora, eu sabia que não podia recuar. Porque alguns voos não são sobre velocidade, são sobre redenção. Passei a vida inteira correndo contra o tempo, voando mais rápido do que qualquer regra poderia permitir.
Nunca fui bom em seguir ordens, mas sempre fui o melhor no ar. Anos se passaram, e mesmo quando todos esperavam que eu parasse, eu continuei. Porque voar não é só o que eu faço, é quem eu sou. Quando fui chamado de volta para treinar uma nova geração de pilotos, achei que seria apenas mais uma missão. Mas dessa vez era diferente. Eles não eram só alunos, eram filhos de um passado que eu nunca consegui deixar para trás. Cada voo trazia lembranças, erros e escolhas que ainda pesavam. A missão era quase impossível, exigia precisão, coragem e confiança total. E confiança sempre foi a parte mais difícil. Enquanto ensinava eles a sobreviver, também precisava aprender a deixar o passado ir. No céu, não há espaço para dúvidas. Só existe você, sua equipe e a decisão que pode mudar tudo em segundos. E quando chegou a hora, eu sabia que não podia recuar. Porque alguns voos não são sobre velocidade, são sobre redenção. Passei a vida inteira correndo contra o tempo, voando mais rápido do que qualquer regra poderia permitir. Nunca fui bom em seguir ordens, mas sempre fui o melhor no ar. Anos se passaram, e mesmo quando todos esperavam que eu parasse, eu continuei. Porque voar não é só o que eu faço, é quem eu sou. Quando fui chamado de volta para treinar uma nova geração de pilotos, achei que seria apenas mais uma missão. Mas dessa vez era diferente. Eles não eram só alunos, eram filhos de um passado que eu nunca consegui deixar para trás. Cada voo trazia lembranças, erros e escolhas que ainda pesavam. A missão era quase impossível, exigia precisão, coragem e confiança total. E confiança sempre foi a parte mais difícil. Enquanto ensinava eles a sobreviver, também precisava aprender a deixar o passado ir. No céu, não há espaço para dúvidas. Só existe você, sua equipe e a decisão que pode mudar tudo em segundos. E quando chegou a hora, eu sabia que não podia recuar. Porque alguns voos não são sobre velocidade, são sobre redenção. Passei a vida inteira correndo contra o tempo, voando mais rápido do que qualquer regra poderia permitir. Nunca fui bom em seguir ordens, mas sempre fui o melhor no ar. Anos se passaram, e mesmo quando todos esperavam que eu parasse, eu continuei. Porque voar não é só o que eu faço, é quem eu sou. Quando fui chamado de volta para treinar uma nova geração de pilotos, achei que seria apenas mais uma missão. Mas dessa vez era diferente. Eles não eram só alunos, eram filhos de um passado que eu nunca consegui deixar para trás. Cada voo trazia lembranças, erros e escolhas que ainda pesavam. A missão era quase impossível, exigia precisão, coragem e confiança total. E confiança sempre foi a parte mais difícil. Enquanto ensinava eles a sobreviver, também precisava aprender a deixar o passado ir. No céu, não há espaço para dúvidas. Só existe você, sua equipe e a decisão que pode mudar tudo em segundos. E quando chegou a hora, eu sabia que não podia recuar. Porque alguns voos não são sobre velocidade, são sobre redenção. Passei a vida inteira correndo contra o tempo, voando mais rápido do que qualquer regra poderia permitir. Nunca fui bom em seguir ordens, mas sempre fui o melhor no ar. Anos se passaram, e mesmo quando todos esperavam que eu parasse, eu continuei. Porque voar não é só o que eu faço, é quem eu sou. Quando fui chamado de volta para treinar uma nova geração de pilotos, achei que seria apenas mais uma missão. Mas dessa vez era diferente. Eles não eram só alunos, eram filhos de um passado que eu nunca consegui deixar para trás. Cada voo trazia lembranças, erros e escolhas que ainda pesavam. A missão era quase impossível, exigia precisão, coragem e confiança total. E confiança sempre foi a parte mais difícil. Enquanto ensinava eles a sobreviver, também precisava aprender a deixar o passado ir. No céu, não há espaço para dúvidas. Só existe você, sua equipe e a decisão que pode mudar tudo em segundos. E quando chegou a hora, eu sabia que não podia recuar. Porque alguns voos não são sobre velocidade, são sobre redenção. Passei a vida inteira correndo contra o tempo, voando mais rápido do que qualquer regra poderia permitir.
Nunca fui bom em seguir ordens, mas sempre fui o melhor no ar. Anos se passaram, e mesmo quando todos esperavam que eu parasse, eu continuei. Porque voar não é só o que eu faço, é quem eu sou. Quando fui chamado de volta para treinar uma nova geração de pilotos, achei que seria apenas mais uma missão. Mas dessa vez era diferente. Eles não eram só alunos, eram filhos de um passado que eu nunca consegui deixar para trás. Cada voo trazia lembranças, erros e escolhas que ainda pesavam. A missão era quase impossível, exigia precisão, coragem e confiança total. E confiança sempre foi a parte mais difícil. Enquanto ensinava eles a sobreviver, também precisava aprender a deixar o passado ir. No céu, não há espaço para dúvidas. Só existe você, sua equipe e a decisão que pode mudar tudo em segundos. E quando chegou a hora, eu sabia que não podia recuar. Porque alguns voos não são sobre velocidade, são sobre redenção. Passei a vida inteira correndo contra o tempo, voando mais rápido do que qualquer regra poderia permitir. Nunca fui bom em seguir ordens, mas sempre fui o melhor no ar. Anos se passaram, e mesmo quando todos esperavam que eu parasse, eu continuei. Porque voar não é só o que eu faço, é quem eu sou. Quando fui chamado de volta para treinar uma nova geração de pilotos, achei que seria apenas mais uma missão. Mas dessa vez era diferente. Eles não eram só alunos, eram filhos de um passado que eu nunca consegui deixar para trás. Cada voo trazia lembranças, erros e escolhas que ainda pesavam. A missão era quase impossível, exigia precisão, coragem e confiança total. E confiança sempre foi a parte mais difícil. Enquanto ensinava eles a sobreviver, também precisava aprender a deixar o passado ir. No céu, não há espaço para dúvidas. Só existe você, sua equipe e a decisão que pode mudar tudo em segundos. E quando chegou a hora, eu sabia que não podia recuar. Porque alguns voos não são sobre velocidade, são sobre redenção. Passei a vida inteira correndo contra o tempo, voando mais rápido do que qualquer regra poderia permitir. Nunca fui bom em seguir ordens, mas sempre fui o melhor no ar. Anos se passaram, e mesmo quando todos esperavam que eu parasse, eu continuei. Porque voar não é só o que eu faço, é quem eu sou. Quando fui chamado de volta para treinar uma nova geração de pilotos, achei que seria apenas mais uma missão. Mas dessa vez era diferente. Eles não eram só alunos, eram filhos de um passado que eu nunca consegui deixar para trás. Cada voo trazia lembranças, erros e escolhas que ainda pesavam. A missão era quase impossível, exigia precisão, coragem e confiança total. E confiança sempre foi a parte mais difícil. Enquanto ensinava eles a sobreviver, também precisava aprender a deixar o passado ir. No céu, não há espaço para dúvidas. Só existe você, sua equipe e a decisão que pode mudar tudo em segundos. E quando chegou a hora, eu sabia que não podia recuar. Porque alguns voos não são sobre velocidade, são sobre redenção. Passei a vida inteira correndo contra o tempo, voando mais rápido do que qualquer regra poderia permitir. Nunca fui bom em seguir ordens, mas sempre fui o melhor no ar. Anos se passaram, e mesmo quando todos esperavam que eu parasse, eu continuei. Porque voar não é só o que eu faço, é quem eu sou. Quando fui chamado de volta para treinar uma nova geração de pilotos, achei que seria apenas mais uma missão. Mas dessa vez era diferente. Eles não eram só alunos, eram filhos de um passado que eu nunca consegui deixar para trás. Cada voo trazia lembranças, erros e escolhas que ainda pesavam. A missão era quase impossível, exigia precisão, coragem e confiança total. E confiança sempre foi a parte mais difícil. Enquanto ensinava eles a sobreviver, também precisava aprender a deixar o passado ir. No céu, não há espaço para dúvidas. Só existe você, sua equipe e a decisão que pode mudar tudo em segundos. E quando chegou a hora, eu sabia que não podia recuar. Porque alguns voos não são sobre velocidade, são sobre redenção. Passei a vida inteira correndo contra o tempo, voando mais rápido do que qualquer regra poderia permitir.
Nunca fui bom em seguir ordens, mas sempre fui o melhor no ar. Anos se passaram, e mesmo quando todos esperavam que eu parasse, eu continuei. Porque voar não é só o que eu faço, é quem eu sou. Quando fui chamado de volta para treinar uma nova geração de pilotos, achei que seria apenas mais uma missão. Mas dessa vez era diferente. Eles não eram só alunos, eram filhos de um passado que eu nunca consegui deixar para trás. Cada voo trazia lembranças, erros e escolhas que ainda pesavam. A missão era quase impossível, exigia precisão, coragem e confiança total. E confiança sempre foi a parte mais difícil. Enquanto ensinava eles a sobreviver, também precisava aprender a deixar o passado ir. No céu, não há espaço para dúvidas. Só existe você, sua equipe e a decisão que pode mudar tudo em segundos. E quando chegou a hora, eu sabia que não podia recuar. Porque alguns voos não são sobre velocidade, são sobre redenção. Passei a vida inteira correndo contra o tempo, voando mais rápido do que qualquer regra poderia permitir. Nunca fui bom em seguir ordens, mas sempre fui o melhor no ar. Anos se passaram, e mesmo quando todos esperavam que eu parasse, eu continuei. Porque voar não é só o que eu faço, é quem eu sou. Quando fui chamado de volta para treinar uma nova geração de pilotos, achei que seria apenas mais uma missão. Mas dessa vez era diferente. Eles não eram só alunos, eram filhos de um passado que eu nunca consegui deixar para trás. Cada voo trazia lembranças, erros e escolhas que ainda pesavam. A missão era quase impossível, exigia precisão, coragem e confiança total. E confiança sempre foi a parte mais difícil. Enquanto ensinava eles a sobreviver, também precisava aprender a deixar o passado ir. No céu, não há espaço para dúvidas. Só existe você, sua equipe e a decisão que pode mudar tudo em segundos. E quando chegou a hora, eu sabia que não podia recuar. Porque alguns voos não são sobre velocidade, são sobre redenção. Passei a vida inteira correndo contra o tempo, voando mais rápido do que qualquer regra poderia permitir. Nunca fui bom em seguir ordens, mas sempre fui o melhor no ar. Anos se passaram, e mesmo quando todos esperavam que eu parasse, eu continuei. Porque voar não é só o que eu faço, é quem eu sou. Quando fui chamado de volta para treinar uma nova geração de pilotos, achei que seria apenas mais uma missão. Mas dessa vez era diferente. Eles não eram só alunos, eram filhos de um passado que eu nunca consegui deixar para trás. Cada voo trazia lembranças, erros e escolhas que ainda pesavam. A missão era quase impossível, exigia precisão, coragem e confiança total. E confiança sempre foi a parte mais difícil. Enquanto ensinava eles a sobreviver, também precisava aprender a deixar o passado ir. No céu, não há espaço para dúvidas. Só existe você, sua equipe e a decisão que pode mudar tudo em segundos. E quando chegou a hora, eu sabia que não podia recuar. Porque alguns voos não são sobre velocidade, são sobre redenção.